Boa noite, gente. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um desequilíbrio no intestino, que é a causa raiz de muitas das doenças que a gente vê na modernidade. E é um desequilíbrio que se chama, em inglês, leaky gut. Em português, a gente pode traduzir isso para síndrome do intestino hiperpermeável. O Hipócrates, que foi o pai da medicina moderna, já dizia muito tempo atrás que a raiz das doenças é o intestino. E hoje em dia, a medicina funcional está começando a mostrar que isso realmente é verdade. O que acontece é que o intestino funciona como uma barreira entre o meio externo e o meio interno do nosso organismo. Quando a gente come um alimento, ele, para entrar no nosso corpo, passa por todo o sistema digestivo e chegando no intestino, na luz do intestino, no interior dele, só tem uma camada de células que separa o interior do intestino e nossa corrente sanguínea. E as células do intestino têm uma função de selecionar o que é que vai entrar para o interior do nosso organismo, o que é que vai entrar para o nosso sangue e o que deve ser eliminado. E as células do intestino têm uma permeabilidade seletiva. Eles só reconhecem e deixam passar para dentro do sangue vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, que são as partículas menores de um alimento digerido. Na síndrome do intestino hiperpermeável, o que acontece é que as células do intestino começam a abrir lacunas entre elas. E essas lacunas permitem que partículas maiores entrem até nosso sangue. E essas partículas maiores podem ser bactérias, toxinas e partículas de alimentos não digeridos. A passagem dessas moléculas grandes para o sangue aciona o nosso sistema imune, que começa a atacá-las tentando eliminá-las. E isso gera uma inflamação, e uma inflamação crônica, de baixo ou médio grau. Porque toda vez que a gente consome um alimento, uma toxina chega até o interior do nosso intestino e ela é absorvida, a gente vai estar criando um pouquinho de inflamação. Isso vai acontecendo por anos. E a consequência disso podem ser alergias alimentares, doenças autoimunes, osteoporose, artrite, artrose, os sintomas que a gente sente no intestino é inchaço depois de comer, prisão de ventre, flatulência. Essa inflamação pode gerar TPM, enxaquecas, depressão, ansiedade, gripes e resfriados constantes, porque como nosso sistema imune está super reativo, está trabalhando muito tentando eliminar essas toxinas, essas partículas, quando ele realmente entra em contato com um vírus ou uma bactéria, ele já não tem a mesma potencial de ação. Então, a gente fica com um sistema imune mais defasado e acaba ficando doente com mais facilidade. Na pele, pode gerar eczema, psoríase, acne, rosácea. E no metabolismo, em geral, essa inflamação crônica pode gerar um sobrepeso, uma obesidade e até mesmo uma diabetes. Mas o que causa essa hiperpermeabilidade intestinal? Normalmente acontece como uma soma de fatores, mas tem 5 fatores principais. E eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, diferenciando eles. Porque quando a gente vai tratar essa hiperpermeabilidade, a gente tem que saber identificar qual desses fatores é o que está mais exacerbado, qual deles é que está causando e mantendo esse intestino hiperpermeável. Um desses fatores é o supercrescimento de fungos no nosso intestino. Os fungos, as bactérias estão no nosso meio ambiente, a gente não tem como fugir deles. Mas, quando ocorre um hipercrescimento de fungos, o mais conhecido é a cândida, no intestino, esses fungos secretam toxinas que causam inflamação e causam essa abertura entre as células do intestino. Esse supercrescimento de fungos pode acontecer por uma má digestão, por alterações hormonais, pelo consumo de anticoncepcionais, pelo alto consumo de açúcares e grãos refinados, e alimentos frios também podem gerar esse supercrescimento de fungos.
O outro fator que também é bem comum, que é um dos que eu mais vejo, é quando a gente tem uma deficiência na capacidade gástrica. Quando o nosso estômago não produz muito HCl, que é o ácido clorídrico, que torna o estômago ácido. Essa baixa acidez no estômago prejudica a digestão dos alimentos, principalmente das proteínas. Quando esse bolo alimentar, que está com pH errado, que não está com pH tão ácido, chega no intestino, ele não consegue ser mais tão bem digerido no intestino também, porque a vesícula biliar, para secretar a bile, que faz a emulsificação e a digestão das gorduras, e para o pâncreas secretar as enzimas digestivas, eles fazem isso dependendo do pH que chega no intestino. Então, se o pH não está ácido o suficiente, nem as enzimas, nem a bile vão ser secretadas de maneira correta. Então, esse bolo alimentar pouco digerido, chegando no intestino, gera um supercrescimento das bactérias patogênicas e começam também a causar uma inflamação no intestino, abrindo essas lacunas, e as proteínas não digeridas que chegam no intestino são absorvidas para dentro do sangue. Esse desequilíbrio no estômago pode ser causado por uma deficiência de micronutrientes, principalmente do zinco, que é necessário para estar fabricando o HCl, pelo uso de antiácidos, por uma má mastigação, por comer em excesso refeições muito grandes, onde a gente passa do controle da saciedade, por tomar líquidos junto com a refeição, porque os líquidos eles dissolvem o HCl, impossibilitando a digestão correta. E também por ansiedade, por estresse, por não respeitar nossos limites físicos e emocionais, também causa uma diminuição desse HCl. A terceira causa do intestino hiperpermeável é o estresse. Como vocês já devem ter ouvido falar, o estresse também prejudica muito a nossa capacidade digestiva. O que acontece é quando a gente está com os níveis de estresse muito alto, ou quando a gente tem um estresse de médio ou baixo grau mais crônico, todo dia a gente está sentindo ele, a gente diminui a capacidade digestiva cronicamente também. Porque no momento de estresse, o nosso organismo secreta os hormônios do estresse, as adrenalinas, o cortisol, e isso faz com que todo o nosso fluxo sanguíneo, a energia do nosso corpo, seja direcionada para os nossos músculos, para as extremidades. Porque no momento de estresse, se tivesse um animal correndo atrás da gente, por exemplo, a gente iria precisar de ter um bom foco, um bom raciocínio e estar utilizando nossos músculos. O momento de estresse não é o momento ideal para a gente fazer uma digestão. Então, no estresse crônico, falta oxigenação nos órgãos do sistema digestivo. Ocorre diminuição da secreção das enzimas digestivas, causando, então, a mesma coisa do estômago pouco ácido. Os alimentos não conseguem ser digeridos da maneira correta, chegam até o intestino partículas grandes de alimentos não digeridos. Ocorre um crescimento das bactérias patogênicas que inflamam o intestino. Então, nesse caso, a gente tem que, antes de mais nada, aprender formas de criar mais resiliência emocional, de lidar com esse estresse do dia a dia. A quarta causa do intestino hiperpermeável é uma alta exposição a toxinas. As toxinas ambientais, uma alta exposição a medicamentos, agrotóxicos. Quando essas toxinas chegam no intestino, elas também causam uma inflamação, podendo causar a abertura dessas lacunas. E, além disso, uma alta exposição às toxinas acabam sobrecarregando o nosso fígado e prejudicando a função da vesícula biliar, que secreta no intestino a bile, que faz a emulsificação e a digestão das gorduras. Um acúmulo de gorduras não digeridas no intestino também causam essa inflamação e a abertura dessas lacunas entre as células do intestino. E a quinta causa, que também é uma grande consequência do intestino hiperpermeável, é um funcionamento exacerbado do nosso sistema imune. Como eu falei, quando a gente entra em contato com essas toxinas, bactérias e partículas de alimentos não digeridos, o nosso sistema imune reconhece tudo isso como um corpo estranho, né? Porque não são vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim. E começa a reagir
contra essas moléculas. Essa superreação crônica do sistema imune vai criando uma inflamação crônica no intestino e também no organismo. E essa inflamação crônica pode, inclusive, criar doenças autoimunes. E o que é isso? É quando o nosso sistema imune cria uma resposta a uma partícula que é similar a uma proteína do nosso organismo. Então, por essa similaridade, ele começa a atacar as proteínas do nosso próprio organismo. Isso pode criar uma doença celíaca, que é o nosso sistema imune combatendo, destruindo, danificando as células do intestino, mas pode gerar muitas outras doenças autoimunes, como a psoríase, artrite reumatoide, a esclerose múltipla. Então, para cuidar do sistema da síndrome do intestino hiperpermeável, a gente tem que descobrir qual dessas 5 causas é a mais evidente em você e no seu organismo. Para fazer isso, eu criei um questionário. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar aqui. Quem está vendo no Facebook, eu vou colocar nos comentários. E no Instagram, eu vou deixar ali no meu perfil um questionário para vocês fazerem, que vai dar ali a resposta de qual dos tipos de intestino. Eu já vou responder as perguntas. Qual dos tipos de intestino autoimune, quer dizer, de intestino hiperpermeável, vocês têm com maior prevalência? E aí, respondendo esse questionáriozinho, e eu pegando a resposta de vocês, eu vou mandar um arquivozinho para vocês, com dicas de alimentação e estilo de vida que vocês podem começar a ter, para ir driblando e curando o intestino de vocês. Quem tiver interesse, então, no Instagram, clica lá no Stories. No Stories não, no perfil, no link do perfil que eu vou estar colocando ali. E aqui no Facebook eu vou estar colocando aqui nos comentários. Aí deixa eu responder aqui umas perguntas. Em questão dos medicamentos, qual é o pior? Bem, no estômago, qualquer um que seja inibidor da bomba de prótons. Então, o mais famoso é o omeprazol. Mas todos os medicamentos tipo omeprazol, que diminuem a acidez do estômago, são bem prejudiciais. Em questão do intestino, né, os anticoncepcionais estão bem ligados com essa proliferação de fungos no intestino. E aí os lactobacilos são, sim, muito importantes a gente estar tomando. Lactobacilos são os probióticos, que são as bactérias que nutrem nosso intestino, porque elas fabricam vitaminas, a partir da fermentação, da digestão que elas fazem, das fibras que a gente come, elas fazem ácidos graxos de cadeia curta, que são o combustível, o alimento principal das células do nosso intestino. Então, é muito importante a gente ter bastante probióticos no intestino. E, sim, muitas vezes a gente tem que repor esses probióticos tomando cepas de lactobacilos, de bifidobactérias que a gente consegue ou manipular ou comprar já prontos. E o melhor são os produtos que têm várias cepas, que têm no mínimo 4 lactobacilos diferentes. São mais interessantes de tomar do que tomar um produto que tem uma cepa de lactobacilo só. Então, isso é importante estar dando uma olhada nos suplementos quando for comprar. E é isso, gente. Depois cliquem ali, não deixem de fazer esse questionário, porque o material que eu montei tá bem legal, vai ajudar bastante vocês a estar consertando esse intestino aí. Boa noite e até a próxima.